para completar. Cruzeiro perto de contratar centroavante. Falo ainda sobre o staff do Caio Jorge, apostando, acreditando que pode dar negócio com o rubro-negro. O Cruzeiro também na contagem regressiva para retornar aos trabalhos. E aí, vai vender ou não vai vender o Caio Jorge? O KJ tem ou não tem preço? E o Gerson continua na pauta. Cruzeiro continua sonhando com o meio-campo que hoje atua no futebol da Rússia. Quem vai se reapresentar no dia 2? Quem são as novidades no Cruzeiro para a próxima temporada? O Emerson Pansieri está conosco e tem as informações. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, já vou soltar o vídeo, chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo aqui o vídeo do canal do Nicola, pessoal, e também Tati Esporte, deixando os créditos aqui, né? Mas antes da gente estar soltando o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que Chico da Costa tem tudo para se tornar reforço da Raposa. Cruzeiro que já havia fechado a contratação do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cruzeiro que já havia fechado com Neisser Villarreal, centroavante da seleção colombiana sub-20, artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial da categoria. Pois bem, Cruzeiro fez proposta oficial ao Cerro Porteño para a compra do Chico da Costa, centroavante de 30 anos de idade que esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos e 6 gols com a camisa do time do interior de São Paulo. Talvez você nem se lembre do Chico da Costa, porque ele sai muito cedo, em 2017, do Brasil, para atuar em vários clubes e países do mundo. Ele esteve no México, no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Temporada mais artilheira pelo Bolívar em 2022, quando fez 24 gols e deu 11 assistências em 40 jogos, 35 participações em gol em 40 jogos. Nome indicado pelo Tite, centroavante de referência, jogador que está em falta no elenco do Cruzeiro, até por isso, a contratação está encaminhada, não deve ser um negócio muito caro. Chico da Costa avaliado em 1 milhão de euros. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Caio Jorge. Conversei com uma pessoa do staff do Caio, que me assegurou que não está descartada a negociação entre Cruzeiro e Flamengo pelo Caio Jorge. A expectativa dos representantes do atleta é de que o Flamengo melhore aquela proposta de 22 milhões de euros, além de Everton Cebolinha. O Tite, o técnico do Cruzeiro, quer muito contar com o Cebolinha e o Flamengo topa negociá-lo. A tendência é que o Flamengo apresente uma oferta superior de 25, 26, 27 milhões de euros. E dentro do staff do Caio Jorge, há a convicção de que pode sair acordo mesmo com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, assegurando que só vende o jogador por 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Se você o vende por 28 milhões de euros, você lucra 21 milhões e ainda tem o Everton Cebolinha como contrapeso. É bem verdade, porém, que quando o Cruzeiro compra da Juventus, a Raposa fica com 80% dos direitos econômicos. A Juve, time italiano, tem direito a 20% do valor de qualquer negócio envolvendo o atacante. O Cruzeiro também na contagem regressiva para retornar aos trabalhos. E aí, vai vender ou não vai vender o Caio Jorge? O KJ tem ou não tem preço? E o Gerson continua na pauta. Cruzeiro continua sonhando com o meio-campo que hoje atua no futebol da Rússia. Quem vai se reapresentar no dia 2? Quem são as novidades no Cruzeiro para a próxima temporada? O Emerson Pansieri está conosco e tem as informações. Um abraço. Bom dia, Pansi. Bom dia para você, meu amigo Thiago Reis, seu nome, seu bairro. Também nosso Alexandre Simões, todo mundo que participa com a gente do Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro em destaque, o time que vive esses últimos dias de 2025, mas já projetando ativamente e de forma intensa o calendário para 2026, calendário esse que tem Copa Libertadores da América. Thiago, vou começar a te responder sobre o Caio Jorge. O Caio Jorge, a posição do Cruzeiro é a mesma, né? Muita coisa chega do Rio de Janeiro, dizendo que tudo começou quando o Cruzeiro foi atrás do Everton Cebolinha, e aí o Flamengo falou que queria o Caio Jorge e queria fazer um negócio colocando o jogador do Flamengo. O Flamengo, ele pode colocar qualquer atleta na história. Isso aí é óbvio, né? É ativo do clube rubro-negro. Mas o Cruzeiro que tem o Caio Jorge, que tem contrato com o Caio Jorge, né? Que tem tudo estabelecido, assinado com o jogador do Cruzeiro. Então, o preço mantido pela diretoria. Passa dia, sai dia, entra dia, sai dia, é 50 milhões de euros, né? Então, essa posição está mantida. Essa posição, conversei há pouco com a turma do Cruzeiro e é isso, né? Mantenha o que disse o Pedrinho pra gente no último domingo, né? Que o Cruzeiro colocou o preço 50 milhões de euros para o Caio Jorge. Então, Thiago, é uma notícia, né? Que vai ganhando repercussão nacional, todos os sites, todas as TVs, todas as rádios do Brasil, os blogueiros entram nessa história, todo mundo fala do Caio Jorge. Mas aqui, na nossa apuração, né? Que temos muito compromisso
com também o torcedor que nos acompanha, está o Marcos 11:45. O Caio Jorge é atleta do Cruzeiro. Pro dia 2 não, pro dia 2 é uma primeira turma que vai se apresentar, mas isso vai ser na outra semana. Ele vai estar assim na Toca da Raposa com os demais companheiros para iniciar essa trajetória com o técnico Tite. Aliás, o Tite pediu que o Caio Jorge permanecesse, que o Matheus Pereira permanecesse, que os grandes nomes do Cruzeiro permanecessem, né? O Fabrício Bruno também, essas lideranças do Cruzeiro, esses jogadores que formam a base do time estrelado. Thiagão. O Cruzeiro tá fazendo avaliações, Emerson Pansieri, agora também sob a gestão do Spindle, né? Contratado oficialmente essa semana, anunciado pelo Cruzeiro. E o torcedor faz aqui algumas perguntas. Por exemplo, tô vendo aqui a pergunta do Vitor Prats. Ele pergunta do Fagner, que ninguém mais falou do Fagner. O contrato dele tá acabando, ô Pansieri. O contrato dele se encerra amanhã. O Cruzeiro esboçou alguma informação, negociação sobre permanência ou não do Fagner, sempre muito elogiado. E, aliás, o Fagner tem outro contexto, né? Tem um garotinho de 15 anos lá na base do Cruzeiro, que é o filho do Fagner, inclusive convocado pra seleção e tudo mais, que vem junto no combo. O Cruzeiro tem interesse na permanência do Fagner, ele vai ficar ou não para o próximo ano. O contrato tá acabando, até agora nenhum indício de renovação, ele volta pro Corinthians, Pansieri? Ô, Thiago, antes deixa eu só responder uma do Caio Jorge, porque também foi tema, tá? Porque o Real Madrid fez sondagem pelo jogador. Essa informação eu consultei e não chegou, não. Né? Não sei se foi sondagem via o staff do Caio Jorge, mas no Cruzeiro, Real Madrid, isso aí não chegou, não. Vamos lá, sobre o Fagner. Deixa eu responder agora essa sua pergunta. A ideia do Cruzeiro inicial era uma permanência do Fagner. Até trouxe essa notícia aqui na Itatiaia. O Cruzeiro queria que o jogador permanecesse pela experiência que tem em Copa Libertadores e por tudo aquilo que tinha vivenciado já na história dele. O Fagner é um jogador experiente, né? 36 anos o Fagner, e é um atleta que acabou se machucando ali no segundo semestre, né? Teve aquela lesão no jogo contra o CRB em julho e ficou um tempo fora, né? Foi uma fratura de fíbula e a recuperação foi um pouco longa. Mas que aconteceu, e ele até participou daquele duelo contra o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. É uma situação que ainda não está definida, né? É uma situação que ainda não está certa. Você colocou um ponto fundamental. Não tem mais contrato com o Cruzeiro. Está se encerrando agora o contrato de empréstimo, cessão do Corinthians para o Cruzeiro. No Corinthians, o Fagner tem contrato até o fim de 26. Então ele tem um contrato a ser cumprido no Corinthians. Qual que era a ideia inicial? A ideia inicial era ele resolver a vida dele com o Corinthians, talvez buscar uma rescisão, buscar uma saída do time paulista, para que ele pudesse acertar com o Cruzeiro. Mas isso até agora não aconteceu. Tem um fator importante nessa história toda? Tem, que é o Tite. Mas esse é um dos trabalhos aí do Spindle com o Tite, com o Pedro Júnior, com o Pedro Lourenço. Resolver a situação do Fagner, né? Porque não é atleta do Cruzeiro. No início, repito, tinha o interesse do Cruzeiro ficar com o jogador pela experiência, mas é um fato que ainda não está resolvido. E tem o garoto, claro, o Henrique Lemos na base, que é uma joia, né? 15 anos, convocado sempre para seleções de base do Brasil e que está muito feliz na Toca da Raposa 1, Thiago. O Nath Fioso, Alexandre Simões, essa questão do Fagner, ela envolve fatores interessantes. Pansieri já citou algum deles, a relação do Tite com o jogador, né? Venceu tudo no Corinthians sob o comando do Tite. Tem o filho dele, que é um ativo valorizado e acompanha o pai, lembrando, né? Ele é menor de 16 anos, então ele pode ir pra onde quiser, o contrato ainda é de formação. E tem outros critérios, e aí são os negativos, poderíamos dizer assim, para a permanência dele. Tem um garoto, né? O Cauã, Cruzeiro contratou, jogou esse ano de 2025 em algumas aparições, não foi mal, pelo contrário, fez até bons jogos, jogador ousado de linha de frente. Tem o William, que ainda tem contrato, então, Nath Fiuza, faz mais sentido nesse momento, pela idade do Fagner também, liberá-lo para retornar ao Corinthians do que a permanência dele, ou valeria a pena, pela sua experiência, pela sua liderança, manter o Fagner no elenco? Hein, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes nesta terça-feira. Abraço também ao Simões, ao Pansieri. Eu acho que tudo depende dos moldes do contrato, né? Vamos supor que o Cruzeiro conseguisse aquela configuração que o Pansieri falava, do Fagner retornar, encerrar lá com o Corinthians, quem sabe ficar livre no mercado e aí voltar ao Cruzeiro com um salário mais baixo, quem sabe um contrato ali com um tempo também menor, talvez um contrato de produtividade. Aí talvez fosse interessante pela liderança que ele exerce, pela experiência que ele tem. E a gente pode lembrar que o Fagner, antes de se lesionar, ele foi muito útil ao Cruzeiro, brigou efetivamente por titularidade e acho que se tivesse se recuperado um pouco mais brevemente nesta reta final de temporada, acho que teria brigado para estar em campo ali nos últimos jogos do Brasileirão, porque o William oscilou demais, né? Os jogos contra o Corinthians, efetivamente, ele não poderia jogar, mas o William teve uma temporada de altos e baixos. Claro que manteve-se de uma maneira positiva, porque todo o time foi bem, mas a gente sabe que não foi um William padrão ouro, digamos assim. E é um William que o torcedor tem dúvidas, tem questionamentos. Então, se não vai trazer um outro
lateral direito com a condição de ser titular no lugar do William, talvez você ter a sombra do Fagner fizesse bem para essa disputa interna ali entre eles, além desses outros fatores que citei da experiência e da liderança. Agora, se não for possível nessa configuração, aí talvez faça sentido ao Cruzeiro não fazer um contrato longo e caro com o Fagner, porque já tem 36 anos, caminhando para 37 anos, aí já tem um garoto, né, na presença aí de se consolidar, de ter a experiência também, de ser o futuro, é um bom jogador, o Cauã, né? E aí você vai levando com o William, dando mais oportunidades também para que ele seja daqui a pouco o titular. O Alexandre Simões, fica Fagner, vai o Fagner, nesse momento não seria tão útil como foi num passado recente no Cruzeiro. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Pancieri, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, tem um outro aspecto também que a gente não pode deixar de colocar na balança aí, que é o fato de o Corinthians estar vivendo um transfer ban. O Cruzeiro não tem nada com isso. Mas o Corinthians, com o transfer ban, que ele não resolveu ainda, ele não pode contratar ninguém. Ele vai jogar a Copa Libertadores ano que vem, porque ele ganhou a Copa do Brasil. Então ele já entra diretamente na fase de grupos. E o elenco do Corinthians tem um lateral direito, só o Mateuzinho. Tem 3 na esquerda, o Andileri, que joga também de zagueiro, né? O Bidu, que é o titular, e o Hugo, que não tem muito prestígio assim com a torcida. E na direita só tem o Mateuzinho. Então tem que ver o outro lado também. O Corinthians vivendo o transfer ban, ele não pode contratar ninguém. Vai recorrer ao menino da base, ou vai recorrer ao Fagner para ser esse segundo lateral direito do time em 2026. Porque a gente não sabe quando o Corinthians vai resolver esse transfer ban, né? É uma grana considerável que o Corinthians não tem. E ele tem aí um Campeonato Brasileiro batendo nas portas, menos de um mês para começar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, onde ele defende o título, e uma Copa Libertadores. Então, eu não sei, eu estou especulando. Mas imagino que isso também possa estar pesando na balança o fato de o Corinthians ter um lateral direito no Cruzeiro e no seu elenco ter apenas um. Agora, por outro lado, se a gente for pensar do ponto de vista esportivo e até do ponto de vista empresarial, porque o Cruzeiro é uma SAF, vale muito mais a pena você dar mais minutagem ao Cauã Moraes, que é um menino que mostrou muita qualidade em todas as vezes que entrou. O Fagner é experiente, sim, a gente sabe que o Fagner é experiente, tem uma ótima relação com o Tite, que o levou inclusive para a Copa do Mundo em 2018. Eu acho que tem uma ótima relação com o Cássio, né? Acho que eles são até compadres, mas de toda forma, eu acho que do ponto de vista esportivo e até financeiro, o melhor é você apostar no Cauã Moraes, que custou acho que mais de 10 milhões ao Cruzeiro, né? Mas aí, ô Simões, Nath, Thiago, pesa uma questão que é a confiança do atleta. E o Tite tem muita confiança no Fagner. Mas você não acha que se fosse renovar já teria renovado? Não. Vai esperar o contrato acabar amanhã para poder... Justamente, Thiago. Por quê? Qual a pressa? Se o jogador quer ficar, se o jogador tem se o Corinthians tem aí algumas coisas a acertar com ele, né? O Cássio, muita gente não se lembra, mas ele saiu meio parecido, né, do Corinthians. Ele sai meio parecido do Corinthians. O Corinthians tinha algumas coisas ali a serem cumpridas, né? Então, o Cruzeiro, ele não vai pagar pelo Fagner. O Cruzeiro não vai fazer uma contratação pelo Fagner. O Cruzeiro vai receber o jogador num ponto de vista livre, né? Então, o Cruzeiro está esperando a situação ser resolvida. Vamos lembrar que o Corinthians estava sem um diretor de futebol, né? O Fabinho tinha saído agora recentemente, está contratando o Marcelo Paes, está tomando noção das circunstâncias, das coisas que tem que acontecer, do que está batendo a porta do Corinthians. O Simões lembrou aí do transfer ban, então... É algo que precisa ser resolvido com o Corinthians e o Fagner. O Cruzeiro fica aguardando. O Cruzeiro tem intenção de ficar com o Fagner. Tem intenção de ficar com o Fagner. Foi algo que nós trouxemos aqui em outubro, na Itatiaia. Então foi uma situação que ainda não foi resolvida e sacramentada em termos de contrato. Mas a vontade do Cruzeiro, antes mesmo da chegada do Tite, era a permanência do jogador. E isso agora aumentou, né? Mas não dá pra dizer que tá tudo acertado, alinhavado, colocado em contrato. Ele é jogador do Cruzeiro até 2028. É uma possibilidade. Então tem uma tendência assim de ficar, há uma possibilidade dele ficar. Mas isso precisa ser resolvido entre as partes, inclusive o Corinthians no meio dessa história. Tem ainda a possibilidade, o Cruzeiro segue na expectativa de poder realizar esse negócio ou é assunto encerrado aí, Pancieri? Thiago, não dá pra dizer que é assunto encerrado de forma alguma. Porque é um nome que o Tite pediu à diretoria do Cruzeiro, né? Com a chegada do Tite, esse nome ganhou repercussão, né, dentro do Cruzeiro. Até então não era um nome assim, então, vamos colocar falado dentro da Toca da Raposa. Mas com a chegada do Tite muda, né? Muda a filosofia de trabalho, muda a filosofia de algumas coisas. Mas aí, o Cruzeiro sabe que tem o Zenit na parada, o Cruzeiro sabe que o Zenit quer dinheiro, e o Cruzeiro sabe que o Zenit não precisa de dinheiro. Então, o que é muito mais? É poder de convencimento, esperar, saber a hora certa de dar vamos colocar assim, uma negociada mais forte. Essa é a grande história dessa parte do Gerson e o interesse do Cruzeiro no jogador. Não é simples você tirar um jogador desse tamanho, desse peso e de um time russo. Não é simples, não é uma negociação fácil do que você ir ali no Brasil, vir aqui no Brasil e contratar um jogador de um poder, vamos colocar, menor, né, aquisitivo e tudo mais. Então pesa todos esses fatores que eu disse. O Cruzeiro, de forma oficial, mantém o silêncio. Mas o que sabemos, né, nos bastidores da notícia, nos bastidores da negociação, é que a vontade ainda segue, o Cruzeiro sabe dos valores, o próprio pai do jogador, em entrevista que a Itatiaia disse que o Gerson tem um sonho de disputar a Copa do Mundo, sabe que lá na Rússia tá apagadão,
né, tá escondidão, e que o Cruzeiro seria uma grande vitrine pra ele e chegaria, óbvio, pra buscar vaga nesse time titular do Cruzeiro. Thiago? O Gerson mais distante, mas o Chico da Costa tá geograficamente mais próximo, tá no Paraguai, né? Pertence ao Cerro Porteño, fez um grande ano pelo Mirassol, e ontem você trazia na turma do bate-bola essa possibilidade do Chico da Costa entrar em campo. Aliás, eu tô vendo aqui o Gerson, ele jogou o último jogo do Zenit contra o Akrom Toliat. Foi o melhor em campo, fez gol. Gerson teve nota 8. Luiz Henrique também tá lá no Zenit. O Wendel, o Nino, ex-Fluminense. Mantuan, ex-Corinthians também tá lá. Que só tem brasileiro, rapaz. O Pedrinho, né? Também tá lá no Zenit da Rússia. 9 milhões de euros comprado da base do Corinthians, o Pedrinho. É praticamente uma seleção brasileira no futebol da Rússia. Mas trazendo a informação agora para mais próximo, né? Pra informação aqui. No Paraguai, existe o interesse, existe negociação. O Chico da Costa pode ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada, Pansieri? Pode sim. As conversas acontecem. É um perfil de jogador para composição de elenco. É um perfil de jogador que o Tite entende e a comissão técnica, que é um atleta que o Cruzeiro hoje não tem no mercado. Não tô falando aqui que o Chico da Costa vai chegar para ser titular, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vamos falar isso, não, porque a gente sabe que não é assim. É um atleta para compor elenco, um atleta já mais vivido, um atleta que já, por exemplo, foi destaque no Bolívar, teve aí um ano no Mirassol que ele venceu alguns problemas ali de lesão, e aí não voltou 100%. Então, é um jogador que tem um perfil diferente, né? São 20 jogos e 6 gols no Mirassol. Teve ali, como eu disse, e falo novamente, teve ali um problema de lesão e tudo mais. Seria um jogador para uma composição de elenco. Esse é o ponto, né? Então, mas há sim uma possibilidade, há uma conversa para que ele possa ser atleta do Cruzeiro, pertence ao Cerro Porteño e é um jogador que agrada no perfil do que quer, impossibilidade de elenco, o técnico Tite. Ô, Nath Fiuza, quem é o Chico da Costa? Conta aí pro ouvinte da Itatiaia, vale a pena? Acha que ele chega pra somar ou é só mesmo opção de elenco o Chiquinho do Paraguai, Nath? É um centroavante com faro de gol, né? Bom posicionamento, 1,85 m, tem 30 anos, já mais experiente. O melhor momento dele na carreira foi no Bolívar. Acho que fez mais de 50 gols em pouco mais de 80 jogos. Chega no Mirassol, encontra uma equipe muito organizada, o que facilita, né, Thiago? A adaptação dele, facilita também com que ele tenha bons números. Já logo nos 10 primeiros jogos ali, já balança as redes, já é bem participativo. É claro que o torcedor fica ouvindo falar o nome de Gerson, depois escuta o nome de Chico da Costa e fica meio preocupado, né? Uai, peraí, tá baixando o nível das contratações? O Cruzeiro tá mudando o foco no mercado? Acho que é mais uma questão ali de uma oportunidade. O Tite sempre gosta de ter nos seus grupos esse grande centroavantão, o cara forte no jogo aéreo. Eu acho que é mais para esse caminho, de você ter um jogador com uma característica específica e diferente para determinadas situações de jogo, e aí é um cara para compor mesmo o elenco, não chega para brigar, para ser titular, nem nada disso. Imagino também com que ele vai chegar, né, se vier, com um custo bastante acessível, né, ao Cruzeiro. Mas esse é o Chico da Costa. Lembrando, o Cruzeiro tem, além do Caio Jorge, tem também o Vídea Real, né, que eu vejo como um substituto mais imediato quando você pensa ali a questão do centroavante, do homem-gol do Cruzeiro, já que o Vídea Real é também um cara de finalização, de faro de gol, de bom posicionamento dentro da área e deve ter muitas oportunidades, já que é tratado como uma promessa. Agora, ter Caio Jorge, ter Vídea Real, ter o Chico da Costa, que é também um centroavante, nos dá indícios que talvez Gabigol mesmo vá cada vez mais perdendo espaço, né? Ô, Alexandre Simões, essa história do Gabigol, eu tô curioso. Eu vou colocar o Pansieri dia 2. Você não vai estar de folga, não, vai? Não, você vai chegar na porta da Toca da Raposa às 6h30 da manhã. Não, hora que o carro é à tarde. Não interessa, você vai ficar lá cedo, porque se alguém passar lá qualquer momento, dia 2, chegou. Quem? Gabigol, passou no carro aqui. Aí eu vou acreditar que o Gabigol ficou. Eu tô curioso pra chegar esse dia 2 e ver se aquela Porsche preta Panamera... Panamera acho que é fraca, né? Tem que ser melhor. Tem que ser um trenzinho mais. Aí vai chegar aquele carrão, você confirmar que o Gabigol apareceu. Ô, Thiago Ângelo, então eu vou começar de 6 da manhã às 10 da noite. Isso, vai ser nesse perfil aí de plantão. Que eu quero saber... Ângelo? Eu quero... Mas leva um guarda-sol, né? Uma sombrinha. Eu calor, eu protetor solar. Pra quem não entendeu, o Ângelo é o nosso diretor aqui, Michel Ângelo. Ele me colocou na cadeira. Ó, Michel, coloca lá o Pansieri de plantão no dia 2 na Toca. Ô, Simões ainda, hein? É verdade, aniversário do Cruzeiro. Vai ter missa lá na sede do Cruzeiro. E vamos fazer um Rádio Esportes todo especial pelo aniversário do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Mas, ô Simões, Chico da Costa é só sua oportunidade mesmo? Se pintar ali aquela situação de mercado, ou você acha que é jogador que pode chegar e de fato agregar o elenco do Cruzeiro? Ô, Thiago, é uma contratação que eu não faria. A Nath destacou os 10 primeiros jogos dele, ele fez 6 gols. Nos últimos 10 ele não fez nenhum. E ainda teve um afastamento do time do Mirassol por questão de falta de empenho nos treinamentos no ganho de peso.
É mesmo? Em outubro. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem conversada. Eu não tenho dúvida que o Tite entende muito mais de futebol do que eu. O Tite é um dos maiores treinadores do futebol brasileiro nesse século, sem dúvida nenhuma. Não só por ter dirigido a seleção em 2 Copas, mas pelos títulos que ele conquistou com o Corinthians, principalmente, né? E, inclusive, nele é o último campeão mundial da América. Clube é o Corinthians dele de 2012. Mas o Chico da Costa, nos últimos 10 jogos, ele teve um completo, que foi contra o Fluminense, ou entrou ou saiu em todos os outros 9, não marcou nenhum gol e teve um afastamento por falta de empenho nos treinamentos e ganho de peso. Então, se ele vem, a gente espera que seja com uma motivação diferente da que ele mostrou no Mirassol, quando ele arrebentou nos 10 primeiros jogos e nos últimos 10 ele não balançou a rede nem uma vez. Ô, Thiago, deixa eu só falar uma coisa aqui do Caio Jorge. É porque esse assunto, ele realmente balança, né? Deixa o torcedor agitado, deixa o torcedor ansioso, roendo unha, fica preocupado. Deixa eu só trazer uma coisa aqui que eu não falei na minha primeira participação, mas ela amarra muito do que temos de apuração. O Cruzeiro não tem vontade de vender o Caio Jorge, ponto. O Cruzeiro pôs preço no Caio Jorge, outro ponto, 50 milhões. Ah, mas o Caio Jorge ganharia mais, ele ficaria balançado. Eu em hora nenhuma disse isso aqui na Itatiaia, que ele ficou balançado por valor. Em hora nenhuma nós dissemos isso aqui na Itatiaia. A gente não falou isso aqui. A gente falou o seguinte: mas se os empresários ficarem sabendo o valor, poderia balançar o jogador. Gente, se poderia ou não, isso é na hipótese, né? Então isso aí tem que ficar muito claro, né, e muito nítido, porque isso não aconteceu. E outra, o Cruzeiro sabe que o Caio Jorge tem a intenção de ficar no clube ainda por uma questão de gratidão, porque ele estava encostado, né, no futebol da Itália, né, sem ali um time que pudesse fazer uma recuperação, e ele sabe que o Cruzeiro fez. Ele tem essa noção e essa perspectiva. Então, antes de falar que nós estamos colocando o jogador fora do Cruzeiro, que nós estamos negociando o jogador, vamos ter respeito também com algumas coisas, né? Porque a gente está aqui fazendo um trabalho muito sério. E o Caio Jorge, em hora nenhuma, pediu para ser negociado. E já veio futebol alemão, já veio futebol russo, já veio futebol inglês, já veio um monte de time querendo o Caio Jorge, né? Então, é só para deixar isso muito bem pontuado, que ninguém aqui tá vendendo o Caio Jorge. A Sandra Lucas aqui no nosso YouTube deu uma sugestão pro Gabigol. Coloca ele no time que vai jogar o Campeonato Mineiro com os meninos, e aí dependendo do desempenho resolve o que vai fazer com o Gabigol ao longo do ano. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!